Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. No percurso da liturgia da palavra de hoje, nós temos um anúncio da força da palavra, que é comparada com uma espada de dois gumes, a espada que tem corte dos dois lados, que passa cortando até o mais íntimo das nossas vísceras. E essa palavra de Deus, ela é realizada naquele que é anunciado na primeira leitura como o sumo sacerdote. Um sumo sacerdote que compartilha a nossa condição, como nós já ouvimos na carta aos Hebreus, e por isso ele é capaz de ter misericórdia. E concretamente, nós vamos ver isso ser realizado no Evangelho de hoje, aonde Jesus, com a força da sua palavra, chama para ser o seu discípulo um homem que é considerado imerso do pecado, Levi, Mateus, e ele vai deixar tudo e vai seguir a Jesus, porque Jesus é o médico que veio para os doentes, para aqueles que precisam ser curados. Ouçamos. Na primeira leitura de hoje, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. O que é o gume de uma espada? Uma espada, nós sempre temos a imagem dela com um instrumento de corte que, diferentemente de uma faca, corta dos dois lados. E nem toda espada é assim. Existe a espada que corta como uma faca somente de um lado, que só tem um gume. Então a espada de dois gumes é para dizer aquele instrumento que penetra e que por onde vai passando vai cortando, vai transformando dos dois lados. Assim é a palavra de Deus. Não existe a possibilidade da palavra de Deus cair sobre a terra e não produzir transformação. Por isso a palavra de Deus vai comparar esta mesma palavra como a chuva, como a neve, que não volta para o céu sem produzir uma transformação. Ou seja, o hábito que nós temos de ouvir todo dia a palavra de Deus é muito salutar. E isso é daqueles grandes tesouros que só a nossa igreja tem. Tenhamos consciência disso. Nenhuma igreja escuta de modo ordenado a palavra de Deus a cada dia, se confrontando com ela como a nossa igreja. Porque a palavra de Deus é o instrumento necessário para nos formar na fé. O autor vai continuar a falar dessa palavra e vai dizer: penetra a alma e o espírito, articulações e medulas, ela julga. A palavra de Deus, se nos colocamos em confronto com ela, ela mesma vai pesar a nossa consciência, o nosso espírito, os nossos gestos. Ela é conselheira, ela se torna instrumento do Espírito Santo na nossa vida para que nós possamos discernir aquilo que nós estamos fazendo. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Ela faz aparecer aquilo que está escondido no nosso coração, no nosso íntimo, para que produza transformação, produza conversão. Ora, descrevendo assim a palavra de Deus, o autor a compara diretamente com Deus. Deus é assim. Deus é aquele que no encontro com Ele nós nos transformamos, a nossa verdade aparece. A palavra de Deus, então, se a nossa palavra é um espelho daquilo que nós somos, a boca fala daquilo que o coração está cheio, muito mais a palavra de Deus é o espelho daquilo que Deus é. Porque em Deus não tem falsidade. Ele é aquilo que Ele diz. E a sua palavra nos transmite o próprio Deus. Celebrar o tempo do Natal, como nós fizemos há pouco, é celebrar o fato que esta palavra eterna de Deus, ela se faz carne. E por isso agora o autor entra diretamente na apresentação do sumo sacerdote Jesus Cristo. Tendo falado da palavra, ele vai dizer agora: temos um sumo sacerdote eminente. Permaneçamos, portanto, firmes na fé. Ele é capaz de compadecer-se de nossas fraquezas, porque foi provado em tudo. Não tivesse Deus entrado na nossa história, experimentado a nossa carne, a nossa fragilidade, nós poderíamos duvidar da sua capacidade de viver a nossa condição. Mas o mistério da encarnação nos coloca diante deste fato. Deus assumiu a nossa condição de um modo definitivo, até o fundo, para assim ter misericórdia da nossa condição, da nossa fraqueza, provado em tudo. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Tenhamos confiança.
O mistério da encarnação, o fato de Deus assumir a nossa natureza, nos coloca diante de um Deus que é profunda e definitivamente humanizado. Com o Salmo 18, aquele salmo que tem como centro a palavra, já que a primeira leitura, a primeira parte nos fala da palavra de Deus, nós contemplamos essa palavra e vamos assim rezar. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. Sim, a palavra de Deus deve nos trazer conforto e esperança. Não é uma palavra para nos fazer sofrer. Nós precisamos também sofrer com a palavra na medida que a transformação, a conversão não é fácil. Então, de estar diante dessa palavra de Deus que nos convida a uma mudança é necessário. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. É puro temor do Senhor, imutável para sempre. No final, uma súplica, que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Na aclamação ao Evangelho de hoje, o Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Depois de ter feito tantos gestos, de ter curado em momentos que eram inusitados, por exemplo, a cura do paralítico, Jesus agora está diante de uma história vocacional mais uma vez, depois de ter chamado os primeiros discípulos. Os cobradores de impostos, eles eram chamados também de publicanos. O que quer dizer isso? O publicano era o pecador público, por isso o nome publicano. Ele era retirado de todo o evento social de Israel. Não podia entrar na sinagoga, muito menos no templo. Ele não podia frequentar a casa de um judeu, nem ter um judeu na sua casa. Ele era odiado por todos, considerado a representação do pecado. Ora, Jesus, depois de já ter estado no mar, já ter uma multidão ao seu redor, de novo no Evangelho de hoje ele é apresentado assim. E Jesus mais uma vez está ensinando. A vocação de Levi, Mateus, ela é narrada a partir de verbos. Jesus viu Levi. Ver, e que é um ver no seu íntimo, como muitas vezes se descreve esse gesto de Jesus. Jesus vê e vai dizer para ele simplesmente assim, segue-me. E logo esse homem se levanta e começa a seguir Jesus. Jesus não dá explicação, mas sobretudo, Levi não pede explicações. Ele simplesmente se levanta e começa a seguir. E se recordam que no Evangelho, quando Jesus vai chamar os seus discípulos, vai fazer uma narração, um discurso sobre a vocação, e vai se dizer daquele que pede para ir, se despedir dos seus pais, e Jesus não permite. Mas vejam no Evangelho de hoje, Jesus não somente permite a Levi se despedir dos seus, mas ele mesmo vai com ele. Jesus entra na casa de Levi. Jesus então faz aquilo que os judeus não o faria. E por que Jesus faz isso? Porque aquele discurso de Jesus no Evangelho que nós encontraremos mais adiante é um discurso que usa imagens exageradas para falar da importância do reino de Deus. Mas Jesus nunca vai exigir de uma pessoa de romper as relações com a sua própria família, mas sim de criar uma nova família mais ampla, aonde se deseja que a própria família consanguínea esteja dentro, como acontece com a família de Jesus, que se tornam discípulos. Então, Jesus vai na casa de Levi, e isso é algo escandaloso. Então, começam a perguntar para os discípulos de Jesus, por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? E a resposta de Jesus, não são as pessoas sadias que precisam de médicos, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus se apresenta no Evangelho de hoje com a sua característica mais determinante. É um Deus misericordioso, bondoso, amoroso e compassivo. Um Deus que se apresenta como o médico que veio para os pecadores, não para estar com os santos, com os anjos, mas veio para tocar a nossa miséria, para que nós aceitemos esse toque e sejamos mudados, assim como aconteceu de modo tão tempestivo com Levi, Mateus. Na oração possível da memória de Nossa Senhora no sábado, uma tradição profundamente franciscana, nós assim rezamos na coleta. Senhor nosso Deus,
Concedei-nos sempre a saúde de alma e corpo, e fazei que, pela intercessão da Virgem Maria, libertos das tristezas presentes, gozemos as alegrias eternas. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.